Olá, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, de onde você estiver, nas diferenças do fuso horário do nosso planeta. Hoje eu tenho uma mensagem, mais uma vez, para a nossa reflexão em respeito à vida, às crenças, à religião, à fé, mas também de suma importância em respeito à saúde humana, à saúde dos animais, ao meio ambiente. Hoje é dia 5 de junho, dia do meio ambiente. E a gente vai falar um pouco sobre a questão da exposição. Claro que depois de algumas horas, não é? Torna-se lixo, porque está exposto e está em estado de putreferação, em estado de decomposição, carnes, restos de animais nas ruas de São Paulo, nas chamadas encruzilhadas, não é? E nas calçadas, ou na porta da sua casa, ou também no sepulcro, ou no túmulo, ou no mausoléu, ou na entrada do cemitério, onde estão enterrados os seus entes queridos. O que você acha, o que você pensa sobre isso? Isto é lícito? É necessário? Isto é normal? Tá tudo bem? Ou é uma invasão? É um desrespeito com os restos mortais do seu ente querido lá no cemitério? É um desrespeito na entrada do cemitério? É um desrespeito, uma falta de higienização, uma falta de cuidado, de zelo em relação à salubridade, não é? Da saúde das pessoas que têm o direito de ir e vir na sua rua, no seu logradouro, nas esquinas, nas encruzilhadas do seu bairro, e também uma violação à saúde também dos animais. Por exemplo, o seu gato, o seu pet, o seu cachorrinho que você gosta de levar para passear, dar aquela volta, não é? Ali na calçada, no bairro onde você mora, na praça, nos lugares. Você acha tá tudo bem, tá tudo legal? Ou você acha isso uma falta de desrespeito, um desleixo total de alguns rituais de algumas religiões de matriz africana? Como eu disse, hoje é o dia do meio ambiente e eu não estou aqui para atacar, nem depreciar, nem criar uma campanha ou fazer qualquer força de internet contra as religiões de matriz africana. Aqui não cabe intolerância religiosa, mas uma questão de vigilância sanitária, uma questão de saúde pública, uma questão de respeito com as pessoas. Por que não? Por isso, eu quero já mostrar algumas fotos para vocês darem uma olhada. Hoje é o dia do meio ambiente, como eu disse, e eu gostaria, claro, de falar com você sobre o ambiente em que todos nós vivemos. O que é lixo? E o que se torna lixo? Para que você não me interprete mal, eu não estou de maneira alguma afirmando ou atestando ou dizendo a você que é da Umbanda, que é do Candomblé ou que é da Quimbanda, que a sua oferenda lá na encruzilhada ou em qualquer lugar que seja é um lixo. De maneira alguma eu ofenderia a sua fé, os seus rituais, a sua crença e a sua devoção ou as suas entidades. De maneira alguma. Não é isso. Ok? Você acha certo destacar restos de comida ou insumos domésticos na calçada de sua casa? Ou logradouro, a sua rua, ali na sua porta, bem em frente ao seu portão, ou no portão do vizinho? O que você acha disso?
deixando expostos, não é, em estado de decomposição, mau cheiro, vermes, enzimas, tudo a olho nu. Eu creio que não, que você não gostaria de ver isso. Até mesmo os resíduos do banheiro, os insumos do banheiro, de papel higiênico, tudo exposto ali. O que você acha sobre essas coisas? É normal? É uma falta de higiene? É uma falta de educação? É antissocial ou tudo bem? A gente não pode esquecer nunca que uma das razões que houve, não é, a peste negra na Europa foi exatamente pela matança de pets, a matança dos gatos. Tudo isso por uma visão distorcida de um papa, não é? Onde, pela crença absurda e mal interpretada, e também intolerante, não é? Dizia-se que o gato seria a casa de Satanás, dos demônios, etc. E por essa razão, se não me engano, o Papa Gregório, ele ordena a um imperador, se não me engano, alemão, para que obedeça a sua bula e mande as pessoas matarem todos os felinos da Europa. Ainda havia, então, um controle de pragas, de roedores pela Europa. Os gatos controlavam, os gatos matavam, os ratos, os roedores em excesso. E todos nós sabemos que a praga bubônica vem da pulga que está lá no rato, e do rato passa para os pombos, etc. Tudo isso que vocês já sabem. E a peste negra foi responsável pela terceira parte de dizimação, de morte, de ceifa de milhões e milhões e milhões de europeus no seu tempo. Por isso surgiu a fábula do flautista mágico. Mas por uma questão de religiosidade distorcida, matam-se os gatos, principalmente os gatos pretos, porque se faziam feitiços ou se fazia oferendas com os gatos, etc, etc, etc. E esta é uma outra história de povos antigos com relação ao felino, mas que de satanismo ou casa do diabo ou personificação de Satanás não tinha nada a ver com isso. Mas pela morte dos felinos, que todo o povo obedeceu à bula do Papa e obedeceu também à ordem, influenciada pela Igreja Católica, do imperador, se não me engano, Felipe II, essas pessoas mataram os felinos, dando então uma proliferação, uma ampla liberdade aos roedores na Europa, onde cresceu o número de infecções, de bactérias, de doenças, como a gente sabe, da urina do rato e também de suas fezes. E isso cresceu muito porque naquele tempo não tinha lugares adequados para guardar a comida, a carne, o arroz, o feijão, onde esses animais andavam e se entravam nos sacos de arroz, de comida, de tudo que se tinha para comer, causando assim a contaminação dos alimentos, causando assim também a contaminação pela sua urina, não é? Matando e desenvolvendo essa bactéria, essa praga, a praga bubônica, a peste negra, que matou muitas pessoas. Portanto, eis um detalhe em que a religião pode, muitas vezes, falhar e não contribuir para a saúde pública por um pequeno desleixo. Não é uma perseguição para que se mude a doutrina, o ritual, o dogma milenar. Ok? Portanto, veja só. Assim como os lixos domésticos podem causar contaminações, deixando expostos, né, em estado de decomposição, mau cheiro, vermes, enzimas, a olho nu, eu creio que não vivemos em sociedade. Eu creio que vivemos, em sociedade. E nos cuidamos e zelamos pelo meio ambiente e principalmente pela nossa vida, pela nossa saúde, educação, higiene, asepsia, etc. Bem como pelos nossos pets, animais e gatos. Bom, então vamos começar essa transmissão, não é? Falando um pouco sobre a lei, o que a lei municipal fala sobre o descarte de insumos domésticos, o seu lixo,
o resto de comida que sobra, o lixo orgânico, não é? O lixo reciclável. Para tudo isso tem os lugares, tem os pontos de eco, não é? Onde você, ecoponto, onde você leva materiais mais pesados, madeira, porta, janela, pedras, etc. Mas o que contamina de verdade é o lixo orgânico. E quando você descarta cabeça, ou pescoço, ou pé, ou vísceras ali do peixe que a mamãe limpa na sua casa, não é? Ou pedaço de alguma carne do porco, alguma coisa que você descarta, ou aquele resto de comida que ficou na panela e você joga isso no lixo. Isso não passa a ser um lixo orgânico, isso não entra em decomposição em algumas horas, isso não traz risco de contaminação, não só para a nossa saúde, ao inalar o mau cheiro, o mau odor, bem como também a transmissão pelas moscas varejeiras, pelos mosquitos que tem no ambiente, e também não atrai ratos, baratas, não vai atrair tantos animais que possam transmitir doenças, bem como também contaminar e matar o seu cãozinho que você tanto ama. Agora imagine se eu pegar restos de comida ou pegar comidas, não é? E deixar na calçada, exposto, cabeça de porco, cabeça de bode, se eu deixar animais, galinhas mortas ali abertas, isso tudo, claro, com uma intenção de fé, mas deixar numa via pública onde a pessoa tem que se desviar para não passar próximo ou perto, correndo o risco de ser até atropelado. Um idoso correndo o risco de cair e tropeçar. Uma criança de ser atropelada, ou o seu cachorro comer, consumir aquele produto em decomposição, porque está misturado com temperos, com sabores, com farofa, com pimenta, com dendê, etc. Isso vai atrair o animal. O que você acha disso? Lembrando que não é um preconceito, não é uma discriminação, não é uma perseguição, mas é uma conscientização para que haja lugares adequados para se fazer isto. Vamos ver as cenas a seguir. Como se pode ver, e eu estou mostrando aqui agora pelo computador, vejam só essas imagens, não é? Aqui se tem, ao que nos indica a imagem, não é? Uma oferenda ou um trabalho, não é? Com pedaços de animais sacrificados, ok? Na fé de matriz africana. Temos pratos ali, temos uma oferenda, etc, etc. E do outro lado, não é? Se a gente olhar bem, tem aí tem órgãos ali expostos, tal, tudo isso. Mas o que você acha dessas vísceras, esses animais mortos, expostos, já em estado de podridão, não é? Com um cheiro horrível, um odor que não faz bem para a saúde de ninguém, não é? Tudo isso exposto em alto grau de contaminação, contaminando o ar, o meio ambiente, contaminando animais que possam passar por aí, famintos, animais de rua, proliferando assim uma peste, proliferando assim uma praga urbana e uma contaminação. Como você pode ver, temos aí mais outras fotos, não é? E assim vamos passando. Não se trata aqui de atacar a religião de ninguém, ok? Mas de um cuidado, não é? Um cuidado com os seus rituais, as suas oferendas, os seus sacrifícios, as suas entidades. Aqui o propósito não é como a religião cristã indo-europeia, branca, caucasiana, trazer uma mensagem de 5 séculos de demonização, diabolização, satanização às religiões de matriz africana. Não é isso. Não é preconceito, não é discriminação, não é intolerância racial e também não é intolerância religiosa. Mas é um pedido, não é, para que haja uma questão de acuidade com os seus rituais, zelo com
a sua fé com a sua crença. Ah, mas essas coisas, bem, elas existem porque são oferendas, não é? Que são entregues, eu sei disso, as oferendas que são entregues aos orixás, né? É um sacrifício feito para os orixás que será homenageado, não é? Assim, sacrificado, ok? Sacrificado e o que por ele é pedido, podendo ser galinha, pato, como a gente está vendo aí, ó, aqui no outro. Vamos lá. Olha lá, galinha, tá vendo? Ali tem galinha no meio, tem farofa, tem prato, tem outras coisas, né? De comida, tem a cachaça. Lá no fundo, eu acho que tem uma champanhe. Aqui nós temos um bode, olha lá, ó, sacrificado aí, com bebidas alcoólicas, etc, etc, etc. Não é? Pode ser o cabrito, entre outros. Isto feito por um Ashogun, pessoa escolhida para matar e preparar o animal. As preferências das entidades, eu também sei, não é? Deixa eu voltar aqui outra página. As preferências, a outra foto, perdão, para as entidades, por exemplo, não é? O Exu. O Exu, ele, segundo os estudos, gosta de carne mal passada, farofa, cebola, milho cozido. A Yansan gosta do acarajé, não é? E a Iemanjá gosta de peixes e frutos do mar, arroz, canjica branca. O Ogum gosta de cabrito, que está aí, né? Frango e feijão e inhame, né? Ao azeite de dendê. Já o Omolu, ele gosta de pipoca com mel e coco. Oxalá gosta de canjica branca e arroz com mel. O Oxóssi, ele gosta de feijão torrado com animais, de caldas, coco e mel. O Oxum, feijão, camarão, cebola e ovos cozidos. E o Xangô, o pirão de quiabo, camarão e camarão de dendê. Até aí, isso não tem o menor problema de entregar essas oferendas às entidades, aos orixás da religião de matriz africana. Porque até mesmo entre os hebreus israelitas da Bíblia faziam-se esses sacrifícios. Como nessa imagem, por exemplo, que eu mostro para vocês agora. Aqui são os sacerdotes, não é? Do templo em Jerusalém, nesta simulação, nesta encenação, mas aqui me parece um fato real, porque ainda em Jerusalém se fazem esses sacrifícios lá pelos então chamados levitas. Vamos a mais uma imagem e olha lá, você está vendo, está verificando ali o animal, está em perfeito estado para o sacrifício. E aqui o cordeiro, etc. Tudo isso dentro dos parâmetros dos livros de Vaikra, de Devarim, não é? De Shammot, lá de Moshe, de Moisés na Bíblia. Então o sacrifício de animais, e aqui a associação, não é? Entre Jesus, o Cordeiro, e os animais. Então, essa questão de sacrifício de animais não é de agora, é também desde os tempos bíblicos. Então, aqui não há nenhuma condenação, ok? Ao sacrifício de animais, ok? E aqui também a religião de matriz africana, mais cenas ali de sacrifício, a galinha, como vocês podem ver, enfim. Mas uma coisa que me chama a atenção e eu quero mostrar agora. Já ficou claro que o sacrifício de animais vem de tantas culturas e tantos povos, na verdade, milenares, desde os suméricos, cananeus, filisteus, moabitas, desde Abraão, desde os caldeus, desde os egípcios e até mesmo gregos e romanos, ok? Cada qual com a sua entidade. A grande questão é, isto era feito de forma... O que me chama a atenção são dois fatores. Primeiro, deixar esses animais mortos e os seus restos mortais em decomposição, podridão, fedendo, contaminando o ar, atraindo moscas, ratos, animais que podem causar uma
grande pandemia de doenças, voltando para os lares das pessoas, como mosquitos e como ratos. E segundo, os animais domésticos que, ao passarem nas calçadas, nas encruzilhadas, comerem, se alimentarem desses restos de animais mortos em estado de decomposição. Ficarem doentes, se autocontaminarem e também levarem doenças para os lares das pessoas, para os moradores, ok? E o terceiro detalhe é como está aqui na foto. Eu vou pegar aqui a seta, bem onde está a mão, olha só isso. A imagem, aqui a foto de uma pessoa, e aqui no pé do cachorro, aqui também, já tem um cachorro aqui, tá vendo? Mexendo aqui, ó, nesse trabalho bagunçado aqui, ok? Com todo respeito, tá? Então aqui tem outro, uma vasilha de barro, não é? Uma cumbuca lá com vela vermelha e com farofa, feijão, coisas bem temperadas, que vai chamar a atenção do animal aqui, que é o cachorro. E aqui a galinha morta, não é? Aqui a cabeça da galinha aqui, a cabecinha dela, o ovo cozido, tudo aqui, ó. E aqui pedidos, ok? E uma foto de uma pessoa que pode estar sendo vitimada por uma intenção maldosa. E aqui também outra foto bem debaixo do pé desse pet aqui, que deve ser de rua, morrendo de fome, ok? Isso é ético? Agora eu vou entrar no campo da fé, com todo respeito aos pais de santos e mães de santos. Não é um ataque nem uma perseguição, mas isso é ético. As pessoas que estão dentro da religião Umbanda e Candomblé, as quais eu defendo muito contra o racismo, contra a intolerância religiosa, isso é bonito, isso é divino, isso é amoroso, isso é amor ao próximo. Fazer esses despachos, essas oferendas a tais entidades, para que, por exemplo, talvez um homem como esse separe da sua mulher e vá morar com outra, ou que ele morra de um câncer, ou que fulano perca um emprego. Além de todo esse transtorno, né, do meio ambiente, do mau cheiro, da aparência horrível, de enzimas, de vermes comendo isso daqui, na via pública, além de animais e pets se contaminarem com carne crua, misturado com carne temperada aqui, é ético isso? Fazer essas coisas para o mal de outras pessoas? Vamos para outras fotos. E aqui mais uma vez, olha aí, mais um despacho, ok? Mas aqui, até que me parece, está em uma, digamos, via pública, não é? Via pública não, perdão. Aqui até que me parece que está num lugar mais fechado. Cada qual com a sua religião, cada qual com a sua fé e crença, mas deve-se respeitar as vias públicas, os logradouros. Ninguém é obrigado a passar por uma situação dessa, a ver isso, e ninguém é obrigado também a deixar o seu cachorro, quando escapa de casa ou vai dar uma volta, a querer ir e consumir essas coisas. E aqui mais uma vez, mais um animalzinho, uma ave morta, não é? Com bebida alcoólica. Olha só. E aqui mais uma vez, esse destaque que eu quero mostrar aqui para vocês, olha só. Mais uma vez, aqui a foto de uma pessoa, tá vendo? E aqui nós temos o quê? Mais fotos de pessoas aqui embaixo. Deixa eu só virar aqui para vocês verem direitinho. Deixa eu tentar diminuir aqui um pouco para vocês pegarem de forma completa, tá bom? O que eu quero mostrar, ó, eu acho que assim vai ficar melhor. Ó lá. Pronto. Assim eu acho que ficou bem. Ficou bom. Olha, tá bom? E aqui, ó, mais fotos de pessoas, etc, etc, etc. Tá vendo? Algo que eu conheço de algumas pessoas, alguns amigos, pais de santo, mães de santo,
eles não se inclinam a fazer o mal para os outros, mas pessoas usam, pessoas elas usurpam, elas exploram, não é? A crença, a fé, essas pessoas em particular, que têm alguma situação não resolvida, algum problema, algum ódio, alguma inveja, alguma farpa, algum desentendimento e desabor, não é? Com outras pessoas, se utilizam desses rituais para fazer mal ao outro. Vamos mais fotos? Olha lá, tá vendo? Olha aí, ó. Aqui ainda está no mato. Aqui provavelmente deve estar atrás de um condomínio ou de um cemitério. Ok? E olha aí, mais fotos com pessoas, tá vendo? Sendo aqui colocadas para um desfecho, creio não ser bom. E tem até um caixão colocado na encosta ou dentro de um cemitério. Imagina o que deve ter ali dentro, não é? E mais fotos de pessoas, animais mortos. Olha só quantos animais mortos aqui, que eu não consigo nem distinguir que animais são, se são capivaras, não é? Ou que bichinho que é da natureza. E aqui tem cachorros mortos, aqui já são oferendas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, de maldade para com o ser humano, mas uma oferenda a Iemanjá. Ok? Bom, enfim, eu acho que aqui já está bom. Muito bem, como você viu nas fotos que eu mostrei, existe uma questão que me chama a atenção entre a fé, a sociedade e a espiritualidade. Deus, seja qual for a visão que você tem de Hashem, ou do Eterno, ou de deuses, monoteísmo ou politeísmo. Seja quem for os deuses da sua fé, ou as entidades que representam Deus para a sua fé, que acredito estar levando você para o caminho do bem, para o caminho da justiça, para o caminho do conviver em igualdade, em respeito a tudo, ao meio ambiente, na sociedade. Mas o que preocupa é os tais sacrifícios rituais. Eles devem ser feitos de qualquer maneira ou em qualquer lugar. Veja que nos tempos bíblicos em Israel, os sacrifícios eram realizados não ali no meio do arraial do povo, não ali no meio da congregação. Era orientado o povo a fazer até mesmo as suas necessidades fisiológicas longe do arraial para não haver nenhuma espécie de contaminação. Bem como também o sacrifício de animais era feito na montanha, como Abraão foi fazer o sacrifício lá no Monte Moriá, onde ali ele sacrificou um cordeiro em holocausto. Veja comigo no livro de Levítico, dentro da sua Bíblia, no capítulo 16 e versículo 21, diz assim, ou melhor, versículo 20 e 21. Feita a expiação do santuário, da tenda da reunião e do altar, fará aproximar o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as faltas dos israelitas, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E depois de tê-los assim posto sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á ao deserto. E depois de ter feito as imprecações, as rezas, as orações, as intercessões, enviará este animal, este bode, para onde? Nas ruas, nos guetos, próximos das tendas, próximos das casas, das habitações dos hebreus ou dos israelitas, da sociedade, que ali já era 6 milhões de hebreus no deserto. Põe a mão sobre a cabeça, pode jogar aí na rua mesmo, que não tem o menor problema. Não.
não e não. O desenvolvimento de pestes, de bactérias, de doenças, oriundas do cadáver, quando as enzimas começam a devorar o cadáver, são inúmeras. Por isso, o Eterno tinha o zelo pela saúde, pela higiene da população no deserto. Portanto, enviá-lo-á ao deserto, conduzido por um homem preparado para isso. E o bode levará sobre si todas as faltas deles para uma região isolada. Isso está prescrito no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 20 e 21. Alguns sacrifícios, imolações de animais, eram feitos ali mesmo, dentro do tabernáculo ou da tenda, e depois, quando surgiu o templo, dentro do templo. Portanto, fica um pedido, né? Com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor. Primeiro, não façam mais essas entregas ou oferendas ou despachos, não é? Que não tem nada a ver com macumba, porque o termo macumba é um termo pejorativo que foi dado pela igreja por preconceito, intolerância religiosa e racismo exacerbado. A macumba é uma palavra de origem iorubá que significa música, dança, e macumba é um instrumento de percussão musical. E macumbeiro é aquele que toca esse instrumento lá no centro, não é, de sua fé, de sua religião de matriz africana. O macumbeiro ele é um dançarino e ao mesmo tempo ele é um músico. Não tem nada a ver com feitiço, mandiga, maldade para com as outras pessoas. Portanto, aprenda isso. Retire do seu vocabulário que um feitiço na rua ou no cemitério para destruir uma vida é macumba e aquele que está fazendo é macumbeiro. Não. Não misture as coisas. Não queira denegrir, não queira tornar diabólico ou satânico cultura e tradição. Agora, você realmente usar das tradições e das culturas africanas ou afro-ascendentes, umbanda, candomblé, dos iorubás, dos sudaneses, dos bantus, para se tornar um religioso mau, para cobrar valores altíssimos, para matar uma pessoa, para causar um câncer, uma cegueira, ou ficar na cadeira de roda, ou essas energias ruins, essas vinganças ou desejos de ódio. Eu sinto muito te dizer que talvez as entidades que você diz representar em nome delas, você está enganado. Porque essas entidades não existem para fazer mal a nenhum ser humano. De jeito nenhum. Mas 5 séculos de demonização pela aristocracia, pelo poder religioso branco, enfim, tem destruído a vida de muitas pessoas em relação à fé e à cultura. Portanto, você aprendeu que a questão do sacrifício, do ritual, é uma questão muito íntima, peculiar, de foro íntimo de cada religioso, de cada religião. A Constituição garante no seu artigo 5º que todos têm o direito do culto, a liberdade de culto neste país. Mas eu creio que precisamos analisar que nós não estamos em um deserto. Lá na Bíblia, estavam num deserto. Não tinha esgoto, não tinha saneamento básico, não tinha nada disso, as tecnologias que temos hoje, não é? Não tínhamos nada disso. Mas já havia uma preocupação. Então por que nós não possamos nos preocupar? Por que não podemos parar e pensar que é feio, é antiético, é nojento e fere também aqueles que amam os animais? Fere aqueles que amam a vida. Eu quero ler um trecho para você de uma frase que Jesus, ou Yeshua,
ensina na oração do Pai Nosso em aramaico, entre nós e as criaturas deste mundo. Presta atenção. Olha que bonito isso, deixa eu arrumar aqui, né? Opa, aí. Olha que bonito isso que Yeshua nos ensina, não em hebraico, mas em aramaico. O hebraico aqui era usado, era falado no tempo de Jesus, em reuniões muito solenes e específicas do templo, nas orações do templo, lá sobre a leitura da Torá, etc, etc. Mas no dia a dia, o idioma ali local que Jesus usava e falava era o aramaico, ok? E na oração do Pai Nosso em aramaico, Jesus, eu vou falar muito rápido, mas eu vou destacar um trecho dessa oração para você. E começa assim, não é? Avund Bashmaya, Netikar Darshimor, Tete Malko Teruna. Nehuet Sevayana Raikana de Bashmaya Afbarach. Rabilan Nacham Tsiukani Yauman. Washbukan Rauben Wirtaren Raikana Dafranan Shiboikan Yarauben. Wela Tarlan Lenishuna. Ela Patsan Men Bitsa. Bitu de la Rel Malkuta. Não é? Wahaila Wastibukta Larlan Aumin. Ou seja, bem aqui nessa parte, não é? Nehuet Sevayana Raikana de Bashmaya Afbarach Ravlam Nachan de Silkan e Almana. Olha que coisa linda que Jesus está falando. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. É agora que o bicho pega, de uma maneira mais interessante de você parar e pensar. Jesus está dizendo, nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas, com todas as formas de vida, com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, em toda a existência e em todas as formas individuais, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Então, respeitando todas as formas de vida, todas as criaturas, o meio ambiente e os animais. Eu deixo aqui uma pergunta, mas não é uma pergunta provocativa, não. Não é uma pergunta para colocar em xeque ou para desconstruir ou para desvalorizar a fé da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, de religiões que fazem sacrifício com os seus animais. Até mesmo hoje, em Jerusalém, hoje, 2023, em Jerusalém, existe lá uma festa, né, uma cerimônia judaica, onde tem lá um grupo de levitas que fazem, não é? Ascendentes dos Kohen, que fazem, matam lá os cordeiros, os carneirinhos lá. Será que realmente os animais inocentes, eles precisam serem sacrificados, imolados, assassinados para pagarem pelos erros, pelos pecados, pelas maldades, pelas intenções do ser humano? Quem é o maldoso nessa história? Os animais inocentes ou o ser humano? Se tudo é pela fé, não é? Como disse Paulo, eu não ando pelo que eu vejo, pelo que eu toco, pelo que eu sinto. Eu ando pela fé. Se Deus é espírito, e importa que os seus espíritos o adorem em espírito e em verdade, eu não quero fazer aqui uma voz evangélica ou cristã, mas se as entidades são espíritos, por que necessitam da energia e do sangue de animais inocentes?
Por que eles não têm direito à vida? Por que eles têm que ser expiatórios? O bode, o cordeiro, o cabrito, a galinha. Por quê? Para quê? Quando é que vamos respeitar a vida, o meio ambiente, as árvores, as plantas, os rios, os peixes, os animais? Quando que todos viveremos nessa paz, nesse paraíso, neste mundo? Por que isso? E para quê? Eu quero fazer um pedido também especial para que você entenda essa questão. No tempo da escravidão, por exemplo, as pessoas, elas faziam, as mulheres preparavam, né, aquelas trouxas, né, e colocavam lá, vamos supor, no dia de hoje, vela, ou querosene com a lamparina, enfim, alguma coisa, uma latinha, alguma coisa, colocava lá, sei lá, o álcool, a querosene, e colocava lá, sim, galinha, mas galinha cozida ou frita, enfim, os restos que eles recebiam dos senhores brancos, que eles não tinham direito a uma comida digna, não é? Mas os restos do porco ou do boi, as vísceras, as tripas, os buchos, elas faziam tudo isso e preparavam em condições de comer e levavam mata dentro nos caminhos e nas trilhas e colocavam também até um pouco de cachaça lá e charuto, o que tinha, para que eles aguentassem o veneno da fome, do frio e da noite na escuridão, a lamparina. Isso era oferenda a esses escravos, não é, para chegarem ao seu paraíso, ao seu quilombo. Entende isso? Uma reserva de comida para não morrerem nessa fuga, nessa vereda, nessa trilha, nessa busca da liberdade, do chicote e da escravidão. Isso era feito, era colocado nas matas, mas não com a intenção de matar alguém, não com a foto, com o nome, com a empresa, com o CPF, com o RG, não pegando o sapo, rasgando a boca do sapo e colocando o nome de pessoas para as pessoas morrerem. Não invadindo, né, cometendo o crime de vilipêndio, né, tocando em corpos do seu pai, por exemplo, ou da sua mãe, ou do seu irmão que foi enterrado, ou do seu filho que foi enterrado esses dias, entrando no cemitério, vilipendiando, não é, cometendo crime ali, né, mexendo no corpo, no cadáver do seu parente, abrindo o crânio para pegar cérebro, né, colocando nomes de pessoas no cadáver, ou na boca ou por dentro, para que assim como o cadáver vai se decompondo, essa pessoa também vai morrendo dentro do seu lar. Eu tomo a liberdade de dizer que esses atos de feitiços, de magia ruim, não vou nem usar o termo magia negra, mas de intenção maldosa, tóxica, perversa, de gente ruim, de gente que não tem Deus, que não tem aval de nenhuma entidade, não é, conhecida no mundo e na fé africana. Essas pessoas não representam a Umbanda e nem o Candomblé. Essas pessoas que fazem isso com nome e com fotografia nas encruzilhadas não representam, talvez, a fé da Umbanda e a fé do Candomblé. Porque são pessoas más, né? São pessoas com inveja, com ódio, com raiva, talvez incapazes de conseguir um namorado, um marido, incapazes de conseguir um emprego, de conseguir uma faculdade, uma empresa, um carro, incapazes de viver em paz consigo mesmo. E aí vão destilando o que mais tem de ódio tóxico dentro de si, deturpando, expondo uma fé tão bonita quanto a fé de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé e tantas outras casas e tantos outros lugares. Sabe? Eu acho que isso não tem necessidade. Por isso eu faço um apelo, não é? Para que seja respeitado a fé e também seja respeitado o direito de ir e vir das pessoas nas ruas, nas calçadas, nas encruzilhadas e também nos cemitérios. Você acha legal você chegar para visitar o túmulo da sua mãe, ou o túmulo do seu pai, e lá dentro ter uma cabeça de porco, ou em cima ter um despacho, ter um trabalho, ter um frango aberto, como você viu nas fotos ali, né, fedendo, aquela carniça, moscas? Você se sentiria confortável? Você diria, tudo bem, aqui é uma questão de fé, ou é uma questão de falta de respeito,
falta de educação, falta de sensibilidade, não é? Falta de respeito com os restos mortais, que nem seu parente é, falta de respeito com o túmulo, com o campo santo que é o cemitério, falta de respeito com as pessoas, com os parentes ainda vivos que vão lá. Você acha isso certo, isso ético? Invadir a privacidade, invadir o direito, o silêncio da paz dos mortos no cemitério? Colocar qualquer coisa em cima do túmulo das pessoas? Não é uma questão de perseguição cristã, evangélica, protestante ou intolerância religiosa. Realmente é uma questão de falta de educação. É uma questão de falta de vergonha na cara. É uma questão de desrespeito brutal com o túmulo de terceiros. Ok? Para isso, faça como está escrito na Bíblia. Vá para um lugar, para um deserto. Vá para um lugar que não ocorrerá a possibilidade de contaminação, não é? Via odor, ou por moscas, ou por ratos, baratas, não é? Contaminar as pessoas, contaminar os animais, os pets, os cachorros nas ruas, não é? Intoxicá-los, levar doença para as casas, para os seus donos, não é? Deixar exposição nas ruas, nas encruzilhadas. Qual é o valor que os orixás, as entidades têm para vocês? É com todo o respeito que eu estou fazendo essa pergunta. Porque vocês são tão valorosos assim como eu creio que devam ser, não é? Vocês são tão venerados, antepassados que lutaram, aqueles que recebiam essas oferendas nas matas e que se tornaram entidades ou mentores espirituais. Qual o valor que vocês dão para eles? Eu vou te oferecer uma oferenda, mas aqui na esquina, aqui na rua, aqui no portão do cemitério, em cima do túmulo de qualquer pessoa. Você acha que isso é uma questão de veneração e de respeito às entidades? Não teria que ter um lugar apropriado, correto, adequado? Seguindo padrões e protocolos? Como no meio de uma mata, de uma floresta, virgem, longe, onde não fica exposto às pessoas, porque ninguém tem a obrigação de se deparar no portão da sua casa, ou desviar da calçada ao ponto de ser atropelado, ou de ver no túmulo da sua mãe, ou na entrada do cemitério. Esses tipos de situação tão chocantes e, desculpa, tão nojentas. Vamos ver agora um pouco da lei, o que a lei fala sobre isso. Olha, como eu disse, nessa matéria aqui, que está aqui, acho que, se não me engano, é do, deixa eu ver, do G1, dá só uma olhadinha aqui, ó. Empresas, tá vendo lá, ó? Aqui, ó, empresas são flagradas jogando entulho, não é? Em vias públicas da Zona Sul de São Paulo. Descarte irregular gera prejuízo mensal de 4 milhões da cidade. E aqui a gente tem a matéria lá, ó, da Globo, como você pode ver lá, o cara jogando de qualquer lugar, não é? Aí vamos ver como é que funciona essa lei aqui. O que ela diz? O descarte irregular de entulho gera mensalmente, ó, tá vendo aqui, ó? Gera mensalmente um prejuízo de aproximadamente 4 milhões aos cofres públicos de São Paulo. Atos dessa natureza se enquadram como crime ambiental e podem resultar em multa de R$ 19.203 e até prisão. Esse é um tipo de crime, não é? Prescrito ali na lei, não é? Na lei estipulada aí pela Prefeitura de São Paulo. Crime de meio ambiente, ok? E isso é importante para a gente ter essa conscientização, que o pessoal que pega apenas os entulhos, né, os restos de construção civil, não pode descartar em qualquer lugar. E também as pessoas, ok, que pegam o seu lixinho doméstico, ou seja, o resto de comida, o resto de frango, de peixe, de carne, cascas de fruta, essas coisas, lixos orgânicos em caçamba também é passível de multa e sanções da lei municipal da sua cidade. Isso não pode acontecer. As pessoas têm que aprender a ter educação, respeito ao meio ambiente, ok? Olha lá, tá vendo?
Essa aí é a lei número 13.478 de 2002. Mas vamos avançando aqui um pouquinho mais na lei. E aqui nós temos essa nova matéria também, não é? Essa matéria aqui, ela é do Estadão, tá vendo? Olha lá. Aprenda a descartar o lixo de forma correta, tá bom? E olha só, multa para quem desrespeita a lei pode chegar a R$15 mil. E aí vai dizer a matéria, a cidade de São Paulo produz cerca de 12 mil toneladas de resíduos por dia, segundo dados da SPR, ou a SP Regula, Agência Reguladora de Serviços Públicos do município. Desse montante, 9.217 toneladas são domiciliares. 2.238 toneladas são recolhidas na varrição de vias públicas e cerca de 187 toneladas de rejeitos seletivos. Com números elevados, é preciso identificar práticas individuais e coletivas para uma melhor destinação do lixo. A separação entre o orgânico e reciclável, por exemplo, é importante manter os recicláveis higienizados e secos para evitar contaminação pelo lixo orgânico. Foi como eu havia dito, não é? A mistura de lixo orgânico, restos de comida, não é? Com lixo reciclável, plástico, papel, etc., já causa contaminação nesse material reciclável que vai para as mãos de um ser humano, que vai passar por um processo de purificação, mas poderá contaminar esse trabalhador. Você vê o risco? Agora você imagina, não é, o seu pet, o seu animal, comendo esse material contaminante orgânico nas encruzilhadas, nas ruas, etc. Muito bem, é importante os recicláveis higienizados e secos para evitar contaminação pelo lixo orgânico, por insetos ou ratos. E devem estar também bem fechados, impedindo que cães e gatos espalhem pelas ruas, evitando multa, né? Desde 2018, a Lei Municipal número 16.871, que determina multa de R$15.520 para quem deposita entulho na terra e resíduos de qualquer natureza, de massa superior a 50 quilos, em vias públicas, passeios, canteiros, jardins e áreas de logradouros públicos, até mesmo como praça pública, entendeu? É possível denunciar o descarte ou coleta inadequada pela Central de Atendimento 156. E aí está a lei para você. Eu deixei exposto aí para você a lei. E lembrando, aqui não estamos fazendo nenhuma campanha, nenhum ataque e nenhuma apologia contra as religiões de matriz africana, de forma alguma. Ao contrário, você tem acompanhado e visto em todos os meus vídeos, no meu canal do YouTube, a defesa das religiões de matriz africana e da nossa comunidade, dos patrícios, da comunidade afro-brasileira. Mas o que eu destaquei hoje? A questão da lei, da insalubridade ou salubridade, a questão da saúde, da higienização, dos direitos em coletividade, em sociedade, amigos de bairros, moradores, ruas, o cuidado com a saúde dos animais, o cuidado com a nossa saúde, não é? O respeito e o cuidado com os corpos dos nossos entes queridos no cemitério, não é? Um lugar que deve ser respeitado, e o fim da matança de animais para sacrifícios religiosos. Se tudo é pela fé, então que continue pela fé, mas sem usar, né, um animal como meio expiatório por questões de sangue, energia, aquela coisa toda. Os animais não têm culpa e não merecem pagar pelas maldades, pecados dos seres humanos. É necessário haver uma lei municipal para que se proíba, ou uma lei federal para que se proíba a matança de animais em rituais religiosos. Isso eu sou a favor. Deve-se respeitar a vida em todos os sentidos, não é? E também
uma lei municipal e federal que proíba esses despachos, essas situações vexatórias que nos causam nojo, que nos causam um incômodo, que causa poluição, contaminação, infecção, através de moscas, através de ratos, intoxicação em animais, não é? E o incômodo numa calçada, ou numa via pública, ou numa praça, ou em um cemitério. Que isso aconteça, se a lei assim o permitir, não é? Compara no artigo 5º da Constituição Brasileira, a liberdade de culto, dentro dos seus templos, dos seus lugares reservados, não é? Sendo os restos desses animais enterrados de forma adequada e correta, visando não contaminar ninguém, ou em lugares desertos, né, em lugares longe da sociedade, para não haver mais esse tipo de exposição, que, me desculpem, é muito feio, é ridículo. Depois, não queiram achar ruim quando alguém olha para isso com preconceito, com raiva, com intolerância, com discriminação, chamando de macumba, de coisa de preto, de coisa nojenta, de feitiço, de magia isso, de magia aquilo. No nosso próximo vídeo, na nossa próxima gravação, nós vamos falar sobre: você sabia que nos dicionários de língua portuguesa ainda existem a associação de negro com preto, com lúgubre, com preguiçoso, com uma série de coisas pejorativas? Você sabia disso? Não sabia? Então me aguarde até o próximo vídeo. Conto com a sua inscrição no meu canal, com o seu like, o seu ok de gostei, conto com o seu compartilhamento. Convide mais pessoas. Vamos falar um pouco sobre a nossa sociedade como um todo. Vamos falar um pouco sobre a luta contra o racismo, jamais o que eu estou falando aqui, não é? Ajude-me a crescer e vamos passando conhecimento para você, tá bom? No próximo vídeo, então, vamos falar sobre o racismo dentro dos dicionários de língua portuguesa no Brasil, ok? E mostrar um vídeo que está bombando na internet de uma mãe e uma filha que são influencers e elas oferecem duas coisas para duas crianças negras: R$5, R$2, ou uma caixa com banana, ou uma outra caixa, que seria um presente, com um macaco. Vamos falar sobre isso. Isso porque você ainda acha que não existe racismo no Brasil. Ao contrário, talvez você não saiba, mas o nosso país, Brasil, é o país mais racista do mundo. Até a próxima live. Muito obrigado.